Olá, tudo bem? Eu sou Daniele Leal e eu vim falar por que os objetivos do treinamento têm que estar muito além das obrigatoriedades legais, né? Treinamento, é obrigado a dar treinamento para manipuladores de alimento nas empresas de alimentação? É sim, mas muito mais do que isso, né? O treinamento é o momento que nós vamos nos alinhar com a equipe, é o momento que a gente vai conscientizar essa equipe, vai saber o que de fato está acontecendo e qual a opinião dessa equipe. É o momento que nós conseguimos argumentar e de repente tirar alguma objeção, sabe? Quando aquele processo não anda e a equipe você não acerta o porquê, então é o momento que você vai conseguir pegar e entender o porquê que aquele processo não funciona e argumentar para tirar aquela objeção, né? Tirar aquele comportamento de não implantar um processo. É o momento que nós podemos realmente engajar equipes, mudar as ideias, tirar dúvidas. E eu vim aqui nesse texto falar sobre 7 pontos que devem ficar muito claros na nossa cabeça na hora que nós vamos fazer um planejamento de treinamentos. Treinamentos que realmente gerem resultados nas empresas. O primeiro é que todos devem estar envolvidos nos treinamentos, né? Quais treinamentos eu estou falando? Estou falando do treinamento que o profissional de qualidade vai dar dentro das empresas, dos serviços de alimentação, do comércio de alimentos, né? Então, qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto tem que ser para todos o treinamento. Mas eu vou falar só sobre boas práticas. Primeiro que a gente pode falar muito mais do que boas práticas. E segundo que mesmo que seja só sobre boas práticas, a pessoa do caixa tem que entender sobre boas práticas, porque ela pode entrar dentro da empresa, da área de produção de alimentos e tem que estar envolvida no processo. A direção da empresa tem que saber o que é falado no treinamento de boas práticas, uma para poder praticá-lo, executar o que deve ser, outra para também se criar conscientização, para demonstrar para os outros colaboradores a importância daquele treinamento. Então, desde a direção da empresa, óbvio, todo mundo da produção, todo mundo de estoque, recebimento, do caixa, o responsável pelo delivery tem que estar treinado. Mas ele está na rua só. É importante ele treinar? Sim, se eu tiver oportunidade de dar o treinamento para o motoboy, né, para o responsável pelo delivery, eu vou treiná-lo sim, porque vai acontecer, dependendo do tamanho da minha empresa, se for pequenininha, dele de repente ter contato direto com a área de produção de alimentos. Ele tem que saber como se comportar lá dentro, tá? Então, os treinamentos são para todos. É lógico que o ideal é que eu faça treinamentos direcionados. Então, eu faço um treinamento para o responsável do delivery. Eu faço um treinamento para o pessoal do recebimento. Eu faço treinamento para o pessoal da produção, da cozinha, da padaria, do açougue. Esse é o ideal. Mas eu vou ter temas de treinamentos que eu posso envolver todos no mesmo treinamento e outros temas que eu vou direcionar para aquela função específica. Então, isso tem que estar claro. Todos têm que estar envolvidos nos treinamentos. Tá? Não necessariamente todo mundo de todos os setores em todos os temas, claro, mas eu vou direcionar conforme o tema para as equipes, mas eu tenho que envolver todos. Garçons também, acabei de lembrar, é comum que eles estejam fora dos treinamentos. Os treinamentos precisam ser periódicos. Quando eu falo em treinamento ser periódico, o que eu tenho que saber? Legalmente, eu sou obrigado a treinar todo mundo que entra na minha empresa de alimentação. Então, todos os novos colaboradores serão treinados em boas práticas. Ponto. Depois eu vou definir uma periodicidade. O que eu considero muito legal de periodicidade de treinamento? De 3 a 4 meses, tá? O que eu considero médio? Semestral. Treinamento semestral para todos os colaboradores da empresa. O que eu considero baixo, mas é o que é possível em algumas empresas. Anual. O que eu não posso é ficar mais de um ano sem dar treinamento para uma equipe de uma empresa. Então, o mínimo que eu tenho que cumprir é um treinamento anual, né? Um treinamento por ano para todos os colaboradores, além do treinamento, lógico, de quando o colaborador entra na empresa. E o muito legal é de cada 3 a 4 meses ter uma reciclagem com novos temas e etc. O tempo de duração desse treinamento vai variar conforme a frequência. Se eu dou um treinamento anual para os colaboradores, é legal que seja dure 3, 4 horas. Precisa ser de uma vez só? Não, pode ser dividido, sei lá, em 2 dias. Se for ser a cada 3 meses, pode ser treinamento de 30 minutos a 40 minutos, um treinamento mais longo durante o ano, né? Aí vai depender muito do meu planejamento, dos meus objetivos dentro desse treinamento. E aí sim, eu tenho que ter um cronograma anual desses treinamentos. Quando que eu vou fazer? Ou em dezembro, né, para o ano seguinte, ou em janeiro, eu tenho que definir
o meu planejamento, né, meu cronograma anual de treinamento, basicamente eu tenho que definir os meses que vão acontecer, os temas, quais dinâmicas eu vou usar e o público para cada um. Eu tenho que considerar, se eu for fazer os treinamentos a cada 4 meses, que todo mundo vai receber, 3 treinamentos do ano, cada 4 meses. Eu não vou fazer só 3 treinamentos, eu vou ter que direcionar esses treinamentos, né? Cada pessoa vai receber esse volume de treinamentos, mas eu provavelmente vou ter que montar mais do que isso. Tá? Então, porque eu provavelmente eu não vou conseguir para a empresa inteira de uma vez só. 2, porque eu posso direcionar o tema, que nem eu dei o exemplo. Eu vou ter um treinamento, por exemplo, para a equipe do recebimento, super específico. Todo mundo tem que ter base de recebimento? Tem. Mas de repente eu vou fazer um treinamento bem específico, prático no recebimento. Então eu vou pegar só a equipe do recebimento e fazer aquele treinamento. Então ele recebeu um dos treinamentos que ele vai receber no ano, né? Eu vou um tema genérico, desperdício de alimentos. Posso envolver todos, então é um treinamento genérico. Aí o treinamento de boas práticas no açougue, é um treinamento específico. Então de repente só aquela equipe. Vou falar contaminação cruzada no açougue, só aquela equipe. Então, assim, eu vou ter que fazer meu planejamento garantindo que todos os colaboradores recebam aquele número de treinamentos anuais. E aí eu vou definir o tema, quem será e quais as dinâmicas que eu vou usar em cada treinamento, né? O que eu vou fazer para ele ser diferente, para eu realmente envolver as pessoas. E aí, então, outro ponto que eu tenho que levar em consideração, meu treinamento precisa ser dinâmico, né? A gente precisa fugir o máximo possível do treinamento onde só o profissional que está dando o treinamento fala e os outros ficam sentados ouvindo. Por quê? Porque as pessoas estão com a cabeça cheia de informação, estão ocupadas, às vezes estão cansadas, então elas dispersam. Isso em qualquer modelo de educação, a gente sabe que o só falar e o outro só ouvir é um dos meios que menos funcionam. Então nós precisamos criar dinâmicas, criar meios de envolver as pessoas de fato no processo de aprendizagem, né? Eu uso 1000 ferramentas. Por exemplo, desde fazer bingo com funcionário, passo-repassa, aquelas atividades básicas que a gente fala muito, vai lavar a mão, faz a brincadeira do guache, dinâmicas de contaminação cruzada com glitter, até uma atividade que a gente faz, que faz muito sucesso, eu faço anualmente uma gincana, que na verdade começou como sendo um treinamento mais elaborado e virou, acho que faz uns 5 anos, já teve 5 versões das gincanas, que a gente define um tema base, por exemplo, desperdício de alimentos, doença transmitida ou veiculada por alimentos, bactérias, padronização, define um tema. Tudo vai girar em torno daquele tema. A gente gera um material para a equipe conhecer aquele tema, para estudar. E aí a gente vai dando metas. Por exemplo, elaborar dividir em times, né? Aí cada time tem que cumprir várias metas e cada meta vai ter uma pontuação. Por exemplo, grito de guerra, fazer cartazes. E aí tem o dia da gincana, né? Que aí é o dia que vai ter várias atividades. Por exemplo, bingo, forca, passo-repassa, caça ao tesouro em relação àquele tema, e aí no fim quem fez mais ponto ganha a gincana e ganha um prêmio. Então assim, esse por exemplo é uma atividade que a gente faz que engaja a equipe, todo mundo se envolve em aprender e os colaboradores pedem pra gente o ano inteiro essa atividade. Então assim, esse é um exemplo macro, mas a gente pode fazer usar tudo isso, usar essas dinâmicas em cada treinamento que vai dar de forma rápida, é só ser criativo. Então eu penso numa brincadeira, por exemplo, a forca que eu falei, aí eu penso no meu tema e vejo como é que eu encaixo uma forca para envolver todo mundo naquela atividade, né? E também envolver eu tenho um problema na empresa, eu tô vendo que alguma coisa não tá dando resultado. Por que eu não levo aquilo ali para todo mundo solucionar junto aquele problema? Às vezes é muito mais eficiente e eu até conduzo, né, conforme a solução que eu acho que vai ser eficiente. Mas vai dar muito mais resultado de repente do que eu chegar e só trazer informação. Outra coisa é que os treinamentos precisam ser consistentes. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso chegar num treinamento, falar, tipo, só encher linguiça, sabe? As pessoas são ocupadas, a cabeça está cheia de informação,
ninguém tem tempo para perder e todo mundo percebe quando o outro tá te enrolando. Então, quando você vai dar um treinamento, o objetivo não é durar muito tempo, o objetivo é atingir o objetivo é atingir um objetivo. É você cumprir uma meta daquele treinamento, é trazer uma informação, é trazer uma consciência, é trazer uma mudança de comportamento, plantar uma semente para isso. E você tem que ser conciso, você tem que saber o que você vai falar, conduzir aquilo de forma objetiva, prática, tirar todas as dúvidas em relação, né? E fim, né? Então, o que a gente nunca pode, porque a gente perde a moral e o pessoal se desmotiva e não quer participar de novo, é fazer um treinamento enchendo linguiça, tá? Não ser consistente na minha informação, né? Enrolar mesmo, só dar informação, encher de coisa que não vai mudar e trazer nada realmente que envolva as pessoas. Outro problema, outra dificuldade que eu vejo muito no pessoal é definir tema. Gente, os temas de treinamento são infinitos. Desde os obrigatórios, primeiro que as legislações obrigam que a gente trate de alguns temas em treinamento. Por exemplo, a RDC 216 de 2004 nos obriga a falar de higienização de instalações, equipamentos e imóveis. Eu tenho que controle integrado de pragas, higienização de reservatório de água, higiene e saúde dos manipuladores, por exemplo. Mas assim, quais os temas eu posso abordar? Além de todos os obrigatórios que eu devo abordar, eu posso sim, tudo que trata na legislação praticamente eu posso abordar num treinamento, legislação de boas práticas. O que eu não posso fazer é ficar lendo legislação. Eu tenho que trazer os temas de uma forma que eu traga na prática. Então, por que isso é importante fazer? Quais soluções isso me traz? E na prática, como é que eu faço isso? Né? Eu não posso falar, ai gente, tem que ter controle de pragas, não pode ter nenhuma praga na empresa. Eu tenho que falar, gente, quais os riscos que as pragas dentro da área de produção de alimentos trazem? O que eu tenho que fazer na prática para evitar que eles estejam aqui dentro? Né? Quais os fatores que vão aumentar os riscos das pragas estarem aqui? E aí eu tenho que envolver todo mundo e criar consciência, dizer o porquê das coisas para as pessoas. Então, assim, os temas de treinamento são os da legislação? São. Mas também são outros temas muito importantes para a minha empresa funcionar. Padronização de processo, gerenciamento de desperdício, as regras internas da empresa, né? Como que na prática as coisas acontecem dentro daquela empresa. Então eu vou mesclando os temas obrigatórios com esses que são super importantes, com as demandas da equipe. A equipe às vezes quer saber, hoje em dia uma coisa que a gente aborda muito é sobre alergênicos, falar o que é glúten, quais são os alergênicos, então tem lactose, não tem lactose, qual a diferença da proteína do leite e da lactose. A equipe, os colaboradores têm dúvidas a respeito desses temas, então a gente traz esse tipo de informação também, que é esclarecer as dúvidas, e fala de metas, de resultados, do que está indo bem, do que não está indo bem. Então a gente mescla tudo isso dentro de um treinamento, e aí os assuntos são infinitos. Eu posso fazer pesquisa com a equipe, saber o que eles se interessam, o que eles têm dúvida dentro da produção, o que eles não concordam com o que acontece dentro da produção, e trazer tudo isso para tema de treinamento. Certo? O que eu realmente não posso fazer é chegar e ficar só falando o que as pessoas têm que fazer porque é obrigatório e porque realmente isso dificilmente, assim, sem argumento, sem explicação, sem conscientização, normalmente não funciona, né? E assim, quando eu vou fazer esse planejamento anual de treinamentos, né? Quando eu olho os treinamentos que eu já dei, os próximos que eu vou dar, e eu penso nos meus reais objetivos, né, a médio e longo prazo de um planejamento de treinamento, desses temas, da metodologia que eu vou usar. Gente, o meu objetivo, o que eu quero, é que todo mundo dentro da empresa seja um profissional de qualidade. No fim é isso, né? Porque eu estou conscientizando, eu estou educando, eu estou gerando consciência, informação para aquelas pessoas. Eu quero que elas apreendam o conteúdo. Portanto, o que eu quero? Eu quero chegar, fazer uma visita técnica, eu quero que os colaboradores tenham argumentos sobre o que está sendo feito, que saibam explicar os riscos daquilo, que eles entendam os riscos daquilo que foi feito, o que gera aquela não conformidade. E aí, com o tempo, o que começa a acontecer? A gente chega nos setores e a equipe já sabe tudo que está certo, que está errado, o porquê que está e como corrigir. E é esse o nosso objetivo. Tá? Que todos se tornem profissionais de qualidade, que realmente entendam cada vez mais do assunto.